muitos irmãos, eu saí daqui com chuvas de mensagens no WhatsApp de pessoas que estão assistindo o culto, pessoas me pararam na porta, pessoas que abordaram a Andreina também para conversar. O nosso propósito é em permanecer. Qual é o seu propósito como cristão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que está embasado nesse texto de Filipenses 2, 15 e 16, o propósito do cristão. Vivemos num mundo hoje terrível. Todo dia aparece um negócio diferente para deixar a gente em dúvida. Todo dia aparece uma coisa nova que chama a atenção da gente. Aí eu estou dizendo o seguinte: se você está achando que está tudo normal, é que você precisa rever, como eu falei domingo passado, sua vida como cristão. Porque quanto mais passam os dias, mais coisas diferentes aparecem no nosso meio, e nós que estamos dentro do propósito de Deus, nós percebemos, temos a percepção clara, o que é de Deus e o que não é de Deus. E a missão do crente nesse mundo é ter um estilo diferente e superior, e viver em função do Senhor, e não conformar com o mundo. Ano passado nós falamos um ano inteiro, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos destacar diversas áreas da nossa vida e fazer o melhor para Deus. E principalmente frutificar pela glória dele e ser mais vencedor em Cristo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo vários crentes que não são cristãos. Crentes, eu gosto de dizer até o seguinte, né? Crente até o diabo é. Ele crê que Jesus vive. Então, eu não gosto de comparação de crente. Eu prefiro falar que somos cristãos. Eu fico preocupado de ver muitos crentes na frente da telinha da televisão, ou então no celular, ou você também no computador, na rede social, você aceitando coisas terríveis para o estilo de vida. E o estilo de vida que Deus te deu é o melhor possível. Nós aprendemos que nós nascemos para a glória de Deus. Você pode repetir comigo assim: eu nasci para a glória de Deus. Você pode falar isso com a boca cheia e feliz disso, irmão, de estar falando isso? Eu nasci para a glória de Deus. Se você recitou isso agora, eu nasci para a glória de Deus, você está dentro do propósito de Deus, querido. Você está entendendo o propósito de Deus, que você nasceu para a glória dele. Então você tem que começar a viver conforme você está dizendo, vivendo para a glória dele. Aí aqui vem a questão e questionamento e a pergunta: será que você tem vivido realmente para a glória de Deus ou para a sua glória? Porque um dos maiores problemas que temos no cristianismo, falando de crente, não, de cristão, de cristianismo, é a pessoa que não entende que ela precisa viver para Deus. E um dos maiores problemas que temos no cristianismo se chama egoísmo. Se você falar, por que você está falando, pastor? É o ego. O ego já diz tudo, é você amar a si próprio, você colocar tudo em primeiro lugar para você e depois para o resto. Interessante que você é bem provável de ficar o dia inteiro, talvez virar à noite na frente do celular, do computador, da televisão, mas você não consegue sequer ficar 10 minutos na presença do Senhor. Que luta que é para você fazer uma oração. Que luta para você separar um tempo a sós com Deus. Eu nem vou fazer essa pergunta, para que você não fique constrangido, mas quanto tempo você não faz um a sós com Deus?
entre você e Ele, resolver as questões que precisam ser resolvidas entre você e Ele. Quanto tempo você nos separa para que você possa abrir o seu coração para Deus? Isso, querido, é viver com propósito. Você dedicar mais tempo para o Senhor. Agora, não fica triste não, porque nós podemos nessa noite glorificar o nome do Senhor, que mesmo com essas fragilidades, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas limitações, nós temos o poder para derrotar o pecado, o mundo e o diabo, e vivermos para a glória de Deus, amém? Mesmo com as nossas limitações. Então, qual é a sua missão? O que você está fazendo aqui na terra? Qual o seu propósito na vida, aqui e a sua existência? Por que eu estou falando isso? Eu já pesquisei, trouxe para a igreja uma vez, eu gostaria de repetir, só para você ter ideia e entender o que eu estou dizendo aqui essa noite. Quer ver? Qual é a sua missão? Pensa aí. O que você está fazendo aqui na terra? Pensa aí. Qual é o propósito da sua vida e a sua existência aqui na terra? Pensa aí. Agora, se eu fizer essa pergunta a um espírita, olha só, provavelmente ele vai responder de acordo com o que aprendeu na doutrina espírita. Talvez seja o resultado daquilo que ignoro ter sido no passado. Não sei exatamente o que sou no presente, nem poderia afirmar o que serei no futuro. Depende do meu karma. O espírita vai te responder isso. Aí depois, se você fizer a mesma pergunta para um ateu, ele provavelmente vai dizer, eu sou uma obra do acaso, resultado da matéria inanimada, e vivo neste mundo apenas para cumprir a minha missão como ser humano. Se você fizer essa pergunta para um budista, a mesma pergunta, qual é a missão dele, qual é o propósito dele aqui na terra, ele vai dizer o seguinte, nós estamos aqui para sofrer e alcançar o nirvana. Se você chegar para os muçulmanos e perguntar para eles, qual que é a missão deles aqui na terra, e o propósito deles, eles vão dizer, temos o objetivo da nossa existência, que é morrer lutando pelos ideais islâmicos, e de reformar o mundo e garantir a nossa vida eterna com Allah. Agora, queridos, você fica olhando as respostas dessas pessoas, respeitando cada uma delas, mas se você refletir cada uma dessas respostas, você vai concluir que demonstra falta de conhecimento da palavra de Deus. Agora, se eu fizer essa pergunta para você, qual é a sua missão aqui no mundo? Qual seria a sua resposta? Qual é a minha missão como cristão verdadeiro? Querido, eu já disse, a resposta está em Filipenses 2,15, diz assim, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Nós temos como objetivo, nessa terra, de fazer diferença como cristãos genuínos. Agora, para isso, querido, você precisa adotar um estilo de vida diferente, de acordo com a palavra de Deus. Ser luz nas trevas. Viver em um nível de vida espiritual superior. Quero que você reflita agora qual tem sido o seu estilo de vida como cristão. Como as pessoas olham para você como cristão. Pergunte a si mesmo como que tem feito durante todos esses anos como servo de Deus. Verifique se você tem sido um cristão fiel e obediente à palavra de Deus. E se tem imitado o estilo de vida dessa sociedade, que costuma valorizar pessoas pelo que elas têm, e não pelos que elas são. Quem valoriza mais o ter, geralmente considera ser algo secundário. O mais importa na sua vida é ter dinheiro e poder, e desfrutar daquilo que gosta. Porém, nós cristãos devemos agir de modo diferente, priorizando o ser. Sermos íntegros, amáveis, bondosos, semelhantes a Cristo em tudo e não considerar o ter. Colossenses 3, 12 e 15, abre aí.
Colossenses 3, verso 12 a 15. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, humildade, mansidão. Abre um pouquinho para mim aqui, Will. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E tudo isto, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados, que um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos. Paulo usou a palavra entranha para exortar-nos a valorizar o ser e o interior de cada um. A nossa missão na terra não dá prioridade no ter, e sim no ser. O homem carnal, que ainda não conscientizou da sua missão aqui na terra, está acostumado a dirigir a sua própria vida, tomando as suas próprias decisões. Paulo sabia viver o dia mal. E falou sobre a sua aprendizagem em Filipenses 4,12. Ele diz: sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, queridos, que a nossa missão aqui na terra exige que adotemos um estilo de vida diferente e superior, independentemente da situação pela qual passamos. Qual tem sido o seu propósito como cristão, querido? Eu quero que você vá para casa hoje pensando nessa pergunta e trazendo a resposta para Deus, não para mim. Qual é a sua missão como cristão verdadeiro? Eu sei que esse tipo de mensagem não tem muito ibope para muita gente. Eu sei que esse tipo de mensagem muitas vezes assusta muita gente. Porque as pessoas estão preocupadas muitas vezes, nesse momento, nesse século 21, é só em ter e não em ser. Mas eu quero que você saia daqui essa noite, querido, entendendo que Deus, Ele tem um propósito para você como cristão. E esse propósito precisa ser resolvido a partir de hoje. Você deve estar começando esse propósito a partir de hoje. Não é amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem. O seu propósito como cristão é hoje que precisa começar a entender que você realmente vive para a glória de Deus. Que tudo que você faz, que tudo que você produz é para a glória de Deus. Que tudo que você tem, preste atenção, que tudo que você tem é para a glória de Deus. Qual o seu propósito como cristão? Eu creio, querido, que Deus tem grandes bênçãos. Eu creio que Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Eu creio que Ele nos trouxe nessa terra, deixou a gente aqui, para a gente desfrutar do melhor dessa terra. Mas você precisa entender realmente o seu propósito como cristão. E nessa noite eu gostaria que você fosse para casa pensando em Filipenses 2,15. Se realmente você tem sido irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Eu gostaria que você refletisse sobre isso hoje. Por que, pastor, você está falando do meu propósito? O senhor está falando da minha missão? Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vidas podem encontrar Jesus através da sua vida como cristão. Através do seu propósito como cristão, pessoas vão ter experiência com Jesus. Através da sua vida, daquilo que você estiver fazendo, pessoas vão ter um encontro com Jesus.
Eu creio nisso. E você vai entender melhor aquilo que Deus tem para você, para a honra e glória dele. Então, sai daqui hoje entendendo o propósito seu como cristão, para a honra e glória de Deus.